Olá, minha gente, bem-vindos a mais um episódio aqui. Você está no Fala Honey Podcast e hoje o nosso assunto é sobre sonhos e mudanças de prioridade. A gente passa por várias mudanças ao longo da vida e vamos conversar um pouquinho sobre isso, tá bom? Mas antes da gente se aprofundar, vamos ao nosso hábito bobo. O nosso hábito bobo da semana que eu queria contar é um que eu acho que muita gente tem, que é comprar imãs de geladeira em todos os passeios que a gente faz na vida. Então, a nossa geladeira já é lotada de imã, não simplesmente por minha causa, mas o meu marido já tinha viajado bastante antes de me conhecer, e ele trouxe todos os imãs dele, ele gosta mais deste hábito do que eu até, e temos vários. Eu acredito que vocês também, acredito que todo mundo que gosta de viagem traz pelo menos um imã de lembrancinha dessas viagens. Então, se você se identificou, comenta aí pra gente saber. Vamos então conversar um pouquinho sobre os nossos sonhos. Eu quero falar um pouquinho com vocês sobre as mudanças dos meus sonhos de vida e como isso impacta tudo que eu estou vivendo hoje. E para começar, eu quero contar para vocês um pouquinho de qual eram os meus planos na adolescência. Os meus planos na adolescência era estudar bastante para passar numa boa universidade ou em algo como eu estudei. Não sei se vocês sabem, mas eu fui para a Marinha. Então eu estudei, fiz uns 3 anos de cursinho, passei na prova, fiquei um tempo estudando lá no internato militar e depois fui ser oficial de máquinas da Marinha Mercante. Então esse caminho, essa decisão foi tomada, tudo isso foi feito porque o plano inicial era estudar alguma coisa que me desse uma boa renda, que me proporcionasse uma vida tranquila e que eu pudesse viajar o mundo. A minha ideia era ter uma única mochila onde tudo meu coubesse nessa mochila e os meus livros ficariam armazenados na casa da minha mãe, que seria também o meu ponto de parada quando eu estivesse muito cansada e tudo mais, ou sabe aquele ponto ali para trocar algumas coisas da mochila, né? Tipo, reorganizar tudo, seria ali na casa da minha mãe. Mas dentro desses planos entra a vida, não é mesmo? Então, tudo mudou, todos os planos foram repensados e modificados ao longo desses anos. E hoje eu já tenho outros planejamentos. Uma coisa que não mudou é a vontade de viajar, gente. Isso não muda, eu carrego para sempre. E a oportunidade que eu tiver, eu vou viajar. Mas as prioridades mudaram, não é mesmo? É, quando a gente é adolescente, eu acredito que a gente não tem toda a visão, né, obviamente, de como a nossa vida vai caminhar, o que que pode ou não acontecer. Isso só a gente só descobre na caminhada, não tem como lá a Lara de 15 anos prever o que estaria acontecendo hoje para tomar outras decisões. E eu acho que isso engloba até o fato de arrependimento. Não tem como, na minha percepção, eu me arrepender profundamente de algo que eu fiz aos 15 anos, como uma escolha de carreira aos 15, 17, né, 21 no caso, que foi quando eu entrei para Efon. Não tem como eu prever o que ia acontecer agora e escolher uma profissão baseada nisso. A gente até pensa, poxa, se eu soubesse, eu estaria fazendo naquela época o que talvez eu esteja fazendo hoje, sabe? Só que naquela época a gente não tinha maturidade para entender o que a gente entende hoje. Então você se cobrar de ter tomado outras decisões no passado é muito injusto com você mesmo, e isso eu também tenho que internalizar, porque eu tenho um pouco de dificuldade, confesso. Eu me pego pensando às vezes, tipo, como hoje eu não estou mais nessa profissão que eu me dediquei tanto para estar, eu sempre me pergunto, cara, talvez eu pudesse ter pensado em outra coisa na época, mas eu não podia, sabe? Era o que eh, me abria os caminhos, o que me possibilitaria alcançar as coisas que eu queria, era aquele caminho. Então eu tomei, fiz acontecer e a partir de um certo momento, aí entram essas mudanças da vida, as prioridades mudaram e hoje eu não tô mais nessa área, faço outra coisa, tipo, neste momento eu estou aqui criando para a internet com vocês e estudando, fazendo uma nova graduação, fazendo cursos que me possibilitem trabalhar em outras áreas que não a minha, que me possibilitam um trabalho remoto, se possível, sabe, para que talvez eu concilie com essas viagens ou simplesmente possa ir morar num lugar afastado, sabe, que eu não precise de ir caminhando ou ir de alguma forma para o meu trabalho todos os dias, ele já estaria ali comigo. Na época, aos 15 anos, eu nem imaginava a possibilidade de você trabalhar
de casa, por exemplo. Acho que eu nunca tinha visto essa possibilidade, eu sou de uma cidadezinha do interior, e nunca passou pela minha cabeça que isso pudesse acontecer. Para mim, a coisa mais natural era você conseguir um trabalho que você saía de casa cedo, ia para o trabalho, passava o dia lá e voltava para dentro da sua casa. Hoje já é outra realidade, entende? Como a vida, né, tipo, as coisas, o mundo vão influenciando nas nossas prioridades, nos nossos sonhos. Então, naquela época, eu tinha o sonho de só ter essa mochila. Hoje em dia, o meu sonho já se modificou de uma forma, porque no formato que a minha família está hoje, moramos eu, o meu marido, que na época eu não cogitava casar, aos 15 anos eu pensava, cara, eu nunca vou casar, um dia eu vou ter uma criança, ela vai ser só minha, eu vou criá-la do jeito que eu quero, mas casar fora de cogitação. E hoje estou eu aqui casadíssima e então aqui na minha casa moramos eu, meu marido e o meu irmão mais novo. Então, não tem como tudo meu caber numa mochila, entende? Porque não sou mais só eu. E o sonho atual já é ir para um lugar maior, quando for possível, sabe? Já é ter mais espaço para ter esse bebê que é um sonho de sempre, mas que também se adaptou ao fato, tipo, também mudou ao fato de agora não ser mais um sonho só meu, ser também do meu marido. Então, vem como às vezes a gente nem precisa ou nem vai realmente abandonar um sonho, a gente só vai ajustar. Tanto esse sonho do bebê, que agora será compartilhado, quanto o sonho de viajar, que antes era tipo mochilão pelo mundo sem parada, hoje em dia é viagens, quando a gente conseguir viajar, de uma forma confortável. Hoje eu prezo muito mais pelo conforto do que a Lara aos 15 anos. A Lara aos 15 anos dormia onde desse, sabe, comia o que tivesse, fazia o que precisasse para realizar aqueles sonhos, para chegar onde ela queria. O gás era outro, sabe, a energia era outra. E não que hoje eu não tenha esse gás, essa energia, eu acho que eu ainda tenho muita, mas é de uma forma diferente. Hoje eu busco muito mais conforto, por exemplo, e antigamente eu buscava muito mais aventuras, digamos assim. Não que hoje eu não goste de viver aventuras, mas hoje pessoas dependem de mim. Naquela época ninguém dependia, sabe? Era uma vida completamente minha, com um ponto muito seguro de parada, que era a casa dos meus pais. Então, eu podia ganhar o mundo que eu tinha para onde voltar, eu tinha cuidados, entende? Hoje, eu tenho meu marido, mas ainda assim eu também sou uma grande parte desse lugar de parada, desse cuidado. Então, cara, eu não é muito louco você pensar que os sonhos vão na minha cabeça é muito louco pensar que os sonhos se modificam dessa forma, porque a Lara de 15, 20 anos, antes de começar a terapia, por exemplo, achava que era um absurdo, abrir mão de tudo que eu conquistei, digamos assim, dos 15 aos 30, vamos colocar assim, porque, eu corri muito atrás, eu batalhei muito para conseguir. Só que também aprendi, por conta da terapia, que isso não eu parar nesse momento e mudar a minha rota, mudar os meus planos, prioridades e sonhos, não anulam tudo isso que eu fiz. Foi um enorme ciclo na minha vida, mas os ciclos se fecham e abrem-se outros, que é o que tem acontecido muito comigo. Eu acredito que não só desde de que eu perdi a minha mãe, eu sempre falo disso, gente, vocês me perdoem, mas esse é o ponto mais o o maior ponto de virada da minha vida toda. Então eu acho que a maioria dos assuntos que eu vou contar aqui para vocês, que esbarram na minha história, vão esbarrar nesse ponto, porque é o ponto de virada, é o ponto que mais mexeu em toda a estrutura da minha vida. Então vai, eh, vir à tona com muita frequência. Mas eu acho que não só nisso, esse ciclo, principalmente do estudo, de passar na prova, fazer a formação, trabalhar, mesmo que esse ponto de virada não tivesse acontecido, esse ciclo teria se encerrado em algum momento por para dar espaço para outras coisas que acontecessem. Talvez eu estivesse exatamente aqui gravando para vocês, independente de outras coisas que estivessem acontecendo, se eu focasse só na parte do serviço, nessa parte que eu escolhi profissionalmente, eu acho que só isso já me teria feito mudar essa chave também, entendem? Então, às vezes, nem é por conta de um único ponto
nesse caso, eu acho que se nada na minha vida tivesse modificado, eu teria ido viajar o mundo, fazer, teria ido fazer mochilões e tudo mais, e teria vindo criar conteúdo para a internet de qualquer forma, principalmente viajando o mundo, entendem? Como talvez tudo não seja uma questão nem de escolhas, mas de caminho, e algumas coisas no seu caminho, independente de qual você tome, podem te levar até certo ponto, parecido, semelhante, sabe. Claro que várias outras coisas, eu tô falando especificamente aqui neste ponto de poder chegar ao mesmo lugar, profissionalmente. Eu acho que tanto se eu tivesse largado por estar num ambiente ruim, quanto se eu tivesse largado por achar outra coisa mais interessante, sem necessariamente o espaço ser ruim, talvez eu estivesse aqui agora, exatamente aqui, falando com vocês, contando coisas pra vocês, talvez em outros cenários do mundo, mas falando com vocês de qualquer forma, sabe, escrevendo as minhas histórias, lendo os meus livros. Então, eu acho que essa resistência que eu tinha à mudança, por conta da terapia, se quebrou muito. Hoje em dia eu entendo que é normal que esses ciclos se fecham, outros começam. E uma coisa muito, muito importante também que eu aprendi em toda essa jornada é o fato que é uma coisa que todo mundo sempre fala, mas que às vezes a gente não presta muita atenção. Eu era uma dessas pessoas que achava que eu entendia disso, mas eu não entendia nada, que é a nossa zona de conforto. Mesmo num serviço ruim, mesmo você passando estresse e raiva todos os dias em algum tipo de ambiente, num relacionamento, no seu serviço, dentro da sua casa, enfim, você ainda prefere passar por isso, porque é uma coisa conhecida, do que buscar algo novo, porque o novo é muito assustador. E na minha ideia, eu acho que eu nem pensava no novo como assustador, mas no novo como uma falha minha, sabe? Tipo, eu falhei, não consegui manter o que eu criei aqui, então agora sou uma fracassada e nada deu certo na minha vida. Mas não, eu aprendi que não é assim que funciona e eu queria compartilhar isso com vocês, porque eu tenho certeza que mais de vocês pensam isso e, gente, não é assim. Sério, não é assim. A gente pode chegar tipo, em alguma parte da nossa vida que a gente não tá se sentindo mais bem ali, aquilo não tá mais fazendo sentido pra gente, não tá ressoando, pode estar até fazendo mal pra gente. Então faz completo sentido você parar, refletir e mudar a rota, sabe, sair desse ambiente, independente de qual ambiente seja, mas você se permitir mudar para que essa mudança traga paz, traga ou novidades, traga coisas que você está precisando, que você nem sabia que estava precisando. Então, tipo, é muito louco, porque eu tinha um pensamento muito engessado de, tipo, fracassei, se eu parar, né, tipo, se eu parar do que eu tudo que eu fiz, tudo que eu batalhei não vai ter valido nada a pena. Cara, mas vai ter valido sim, sabe, só nessa experiência, só do meu sonho inicial de poder cuidar da minha família e viajar o mundo. Ter me permitido fazer isso, de certa forma, e ainda ter me apresentado a pessoas, passado por experiências, conhecido lugares, eh ter estado numa profissão muito legal e diferente, sabe, ter navegado num navio. Então, cara, como eu posso dizer que tudo isso não valeu a pena simplesmente porque eu não estou mais fazendo isso, sabe? Agora, falando em voz alta, parece um absurdo tão grande que a gente nunca tenha prestado atenção nisso, que a gente desvalorize essas coisas, mas sinceramente eu fazia muito isso, sabe? Eu desvalorizava tudo que eu fiz porque eu não queria mais continuar com aquele sonho, eu queria mudar o meu eu não me permitia mudar por me sentir fracassada, mas claramente não é assim que funciona. E falando em voz alta parece até óbvio, mas se você também pensava um pouquinho que nem eu, me fala aí pra eu não me sentir doida sozinha. E além disso, além de todas as dificuldades de aceitar uma mudança de sonhos e tudo mais, ainda tem o fato de nós sonharmos coisas novas. Então, por mais que eu tivesse esses sonhos aos 15 anos de conhecer o mundo, de trabalhar num lugar diferente e tudo mais, hoje em dia eu tenho outros sonhos, sabe? Alguns que eu carrego desde lá, mas que eu sinceramente achei que eu não realizaria porque eu estava focada naquele sonho. Então, tipo, agora parece muito mais real pra mim a escrita do meu livro e uma possível publicação logo, do que antigamente, sabe. Antigamente era um sonho muito, muito distante, era uma coisa que, talvez um dia e tudo mais.
E agora tá, tipo, prestes a acontecer, porque eu estou muito mais focada nisso. Eu abri espaço na minha vida para que esse sonho fluísse, para que eu conseguisse fazer acontecer esse sonho. Então, às vezes, abrir mão de algumas coisas, de alguns. E nem são abrir mão dos seus sonhos, tá, gente? É abrir mão de coisas que você já sonhou, mas hoje não ressoam mais com você. Porque às vezes a gente carrega um sonho que, se você parar um momento pra pensar agora, você vai ver que não é um sonho mais seu, sabe? Que é uma coisa que não faz mais sentido, que você fica. Realmente, a Lara de 15 anos queria muito ter feito tal coisa e, tipo, morado fora, mochilando pelo mundo. A Lara de hoje, não. Pelo que eu já falei pra vocês, sabe? Eu quero um pouco de conforto. Eu tô numa idade, e não colocando como uma pessoa velha, porque eu só tenho 31 anos, mas eu tô numa idade onde é muito gostoso ficar na minha casa, é muito gostoso decorar a minha casa, é muito gostoso ter os meus amigos por perto, é muito gostoso reunir a minha família aqui. Então, e antes isso não fazia muito sentido pra mim. Eu acho que por eu sempre ter uma casa muito cheia, eu achava suficiente quando eu estava lá. E eu queria meu espaço fora. Agora eu já tenho meu espaço, eu já tenho a minha casa e é muito gostoso quando eu tenho os momentos de acolher as pessoas aqui. Então, isso pra mim é uma virada 360, vocês não têm ideia. E pra eu aceitar que eu virei 360 assim, eu trabalhei muito na terapia, muito mesmo. Eu fiquei muito tempo conversando de tipo, cara, mas por que agora parece que eu tô fazendo tudo que antes eu era contra? Mas não é bem por esse lado, sabe? Eu acho que eu mantenho muito do meu espírito de sempre e tenho agregado algumas coisas por conta do casamento, por conta da criança que eu cuido, que é o meu irmão, por vários motivos, por ter feito amigos novos numa cidade nova e agora querer manter eles por perto. Então, tudo isso faz com que eu esteja num lugar aonde coisas que pra mim pareciam muito, cara, eu nunca vou ser assim, hoje em dia parecem, tá, acho interessante e vou tentar. Entende? É meio louco, mas é muito real. E é, eu me pego muito pensando sobre essas coisas dos sonhos que a gente vai modificando ao longo da vida, sabe? E o meu primeiro sonho de profissão era ser engenheira mecânica da Fórmula 1. Algumas pessoas falam, você ainda pode, vai estudar e tudo mais. Só que isso é um sonho que eu não sei nem categorizar, é uma coisa gostosa, um sentimento gostosinho ali no fundo do coração de algo que eu acho magnífico, mas que hoje não ressoa o trabalho que me daria para chegar neste lugar. Entende? A Lara de 15 anos, se ela sentisse uma pontinha de esperança de conseguir esse sonho, ela ia loucamente atrás. Hoje eu guardo esse sonho comigo, não mais como um sonho a ser realizado, mas como um sonho que um dia a Lara sonhou e que é muito especial, porque eu nem sei explicar por quê, mas desde criança eu assisto a Fórmula 1 e eu achava muito legal, então eu guardo isso como um saudosismo, sabe? Um sonho saudosista. E mas hoje eu já tenho tantos outros sonhos, eu já quero fazer tantas outras coisas que eu não acho que vale a pena eu correr o tanto que eu precisaria para alcançar este, que já tá, tipo, de boa. Eu e ele estamos, ok, não seremos isso nessa vida, e tá tudo bem. Eu cheguei um pouco perto dentro do que eu fazia, e tá tudo bem, tá? Foi massa, foi muito legal, mas agora vou focar nesses outros planos que ressoam muito mais comigo agora, esses outros sonhos, sabe? Tipo, colocar a minha escrita para o mundo, a minha voz para o mundo, é uma coisa também que eu não não acho que eu tenha sonhado, me permitido sonhar muito quando eu era criança. Quando eu era criança não, quando eu era adolescente, porque quando eu era criança eu sonhava, porque eu queria ser atriz, talvez, quando eu era criancinha. Mas na adolescência eu já tinha todo esse sonho de saber o valor que eu precisaria para ter uma vida confortável, viajar, manter os meus pais confortáveis. Então, entende? Tipo, uma coisa já. Claro que a profissão de ator, de atriz, poderia ter me trago isso. Só que eu, numa cidade pequena do interior, uma vez falei pra minha mãe que eu tinha essa vontade. E ela foi muito clara comigo e eu achei isso ótimo. Ela virou pra mim e falou:
olha só, eu não tenho como te ajudar, mas você tem uma tia que mora no Rio de Janeiro. Se você quiser, vai morar com ela e vai fazer um curso de teatro, vai ver o que a gente consegue fazer lá. Só que eu não tive a coragem de ir, sabe? Então foi uma escolha minha. Eu pensei, vai ser muito legal, mas acho que eu não tô a fim de assumir todo esse trabalho agora. Era uma criança e entende, mas ainda assim, com a cabeça de criança, eu pensei, tá, não acho que é o momento de sair de casa. Mas quando uma oferta de sair de casa para estudar, e aí me veio depois essa questão da minha formação, me foi oferecida quando eu já tinha, tipo, 14 anos, eu aceitei na mesma hora. E aí, ao aceitar, eu tive essas outras oportunidades, entende? Então, tá, eu não fui atriz, e isso poderia sim ter me gerado recursos suficientes para todos esses planos que eu tinha vontade, mas eu não quis segurar aquela barra naquele momento. Então, também é um sonho que, por mais que eu pense, nossa, teria sido muito, muito legal, hoje em dia, com a internet, não que eu vá ser uma atriz nem nada disso, mas hoje em dia, com a internet, eu posso me expor de uma forma que eu acho interessante e não sei se se aproxima, porque não acho que eu estou tanto assim num personagem, mas eh, pode também me trazer os mesmos recursos que eu conseguiria com os outros serviços, entende? Eu penso muito em como esses recursos virão para você realizar os seus sonhos que dependem do que você ganhar, sabe? Não que eu esteja ganhando alguma coisa aqui com a internet, ainda não, mas quem sabe, né? Não é mesmo? Quem sabe uma hora a gente não ganha alguma coisa, não consegue um alcance legal de vocês que estão me ouvindo e a gente faça coisas legais e diferentes que vão ajudar a realizar outros sonhos lá na frente, sabe. Então é tudo uma construção. Eu acho que uma coisa que eu acabei de pensar é que a vida é muito um jogo de xadrez, sabe. E algumas pessoas conseguem ver 8 jogadas na frente, e algumas pessoas não conseguem enxergar a jogada que tá ali na cara delas. Então, e não é assim, pessoas conseguem, pessoas não conseguem. Às vezes nós somos as pessoas que conseguem e às vezes nós somos as pessoas que não conseguem. Às vezes tá igual para Lara de 15 anos, o meu futuro estava muito claro na minha frente, cada passo que eu precisava dar. Para Lara de 31 anos, o futuro é um borrão. Eu tenho algumas ideias, eu tenho algumas coisas que eu posso fazer, mas não tá nada tão claro quanto já foi. E tá tudo bem, sabe? Eu acho que a vida acontece para todo mundo desse jeito. Algumas coisas vão estar muito claras do que você precisa ou não fazer, e outras vão estar obscuras, cheias de neblina. Você vai ter que encarar, entendeu? Você vai ter que ir lá, eu estou com esse sonho, não sei muito bem como isso vai acontecer ou não, mas eu tenho um primeiro passo aqui para dar. Vou dar esse primeiro passo no escuro. Depois dá o segundo passo no escuro. E vamos ver no que dá, entendeu? Se você tiver coragem para seguir, esse sonho pode se realizar e te dar margem para realizar muitos outros que chegarão até você. Não, eu acho muito. Eu não sei se eu já conversei com alguém algum dia, e se você for uma dessas pessoas, me conta aqui, por favor, que não tem nenhum sonho, sabe? Não tem, tipo, já conquistou tudo que queria na vida ou nunca quis nada. Tipo, o que foi aparecendo para essa pessoa é o que tá acontecendo na vida dela e tá tudo ok. Eu nunca conversei com uma pessoa assim, mas acredito que possa existir. Mas, na minha cabeça, funciona muito diferente do jeito que vocês estão me ouvindo aqui, de milhares de sonhos que pipocam por aqui a vida toda. E aí eu vou, tipo, catando no ar os que eu quero realizar, os que eu posso realizar. Vocês sempre me ouvem falar muito sobre viagem, mas eu nem viajei tanto assim na minha vida. É uma coisa que eu amo, que eu tenho muita vontade, que eu já tive a oportunidade e o privilégio de fazer algumas vezes, mas não foram para tantos lugares quanto eu gostaria, nem para tão longe quanto eu gostaria. Porém, é um sonho que permanece em mim e que cada outro sonho que eu realizo, cada outra parte que eu me dedico todos os dias é para continuar realizando de pouquinho em pouquinho esse sonho, sabe? Porque eu acho que viajar não é um sonho de uma viagem única para a maioria das pessoas. É tipo, quando eu puder viajar, ponto. Então, tudo que a gente faz, tudo que eu
planejo, tudo que eu vejo, assim, é pensando: "Ah, um dia, se isso aqui der certo ou se aquilo ali der certo, o que eu estiver fazendo naquele momento der certo, eh, vamos viajar", entende? Eu acho que assim como comprar um imóvel ou um carro ou alguma coisa assim mais cara, sabe, é uma questão de planejamento e, claro, de um planejamento para quem tem oportunidades de se planejar. Vamos deixar esse recorte bem claro, porque a gente sabe que algumas pessoas vivem num recorte onde nenhum planejamento financeiro, pelo quanto que a pessoa gasta e o tamanho da família dela, vai dar conta de realizar vários sonhos na vida da pessoa, entende? Isso é muito triste, isso é muito ruim e errado na nossa sociedade, dentro da minha visão, mas nesse recorte que eu estou falando com vocês é de pessoas que conseguem fazer esse planejamento, têm uma renda suficiente para, se você se planejar, você conseguir realizar alguns dos seus sonhos. Eu venho de um lugar onde eu não tinha essa possibilidade, por isso essa Lara de 15 anos tinha muito claro o que ela precisava fazer para realizar os sonhos, sabe? Porque ela sabia que se ela continuasse onde ela estava, nenhum dos sonhos seria possível ser realizado, nenhum. Então ela agarrou as oportunidades que ela teve, o que foi muitos privilégios, com pessoas que apareceram na minha vida e me ajudaram em diversos momentos, mas estamos aqui realizando sonhos e também pelas parcerias que vão aparecendo na nossa vida, sabe? Tanto românticas, quanto algumas pessoas da família, quanto vários amigos que a gente vai fazendo. Então, os sonhos também se modificam com as pessoas que estão ao seu redor, sabe? Se você está num ambiente onde ninguém sonha, é muito provável que você também não vá sonhar. Então, você se cercar de pessoas que têm sonhos, às vezes nem parecidos com os seus, podem ser sonhos muito diferentes, mas que elas sonham, elas comentam sobre isso, elas querem conversar e compartilhar os sonhos delas, é muito bom, porque a gente tem muito aquilo de: "Ai, não vou contar pra ninguém, porque se eu contar não vai acontecer". Eu não sei se isso é real ou não, eh, na minha vida, eu sempre tive vários desses sonhos, eu sempre contei todos eles pra minha mãe sempre contou eles pra todo mundo, porque ela se orgulhava muito das pessoas terem sonhos. Então é muito estranho, porque as coisas aconteceram pra mim, mesmo que minha mãe contasse pra todo mundo. Mas algumas pessoas dizem que se você contar, eh, as pessoas vão colocar olho gordo, não sei o que, não sei o que lá. Mas eu acho que aí já entra em uma questão de fé, de eu, minha mãe e minha família tínhamos muita fé nas coisas, e essas coisas não pegavam muito na gente. Mas, né, se você for uma pessoa que acredita nisso, então não conte, mas é muito gostoso você estar envolvido em um grupo. Claro, gente, é um grupo de confiança. É aquele grupinho de amigos ali, 3, 4 pessoas, ou, sabe, muito chegadas, que compartilham os sonhos, que compartilham as dores, que compartilham o que está passando no seu dia a dia. Mesmo que de longe, não são as pessoas que estão ali com você o tempo todo, nem as pessoas do seu trabalho, nem nada disso, mas as pessoas que você sente, porque eu acho que é uma coisa que dá pra sentir, então você sente que essas pessoas vão vibrar com você, sabe, vão te amar independente do que você fizer. Então, é isso, eu queria comentar um pouquinho com vocês aqui sobre essa questão dos sonhos. Agora está começando uma rave aqui no meu prédio, patrocinada pelo meu vizinho, insuportável. Então eu vou ficando por aqui. E só pra gente terminar, eu quero deixar a nossa querida Indica Aí, e a nossa indicação de hoje é uma série que eu tô completamente apaixonada, ela já tem 3 episódios, tá na HBO Max, e é A Idade Dourada. Gente, ela é uma série de época que fala da época do final do século XIX, se eu não me engano, nos Estados Unidos, e é incrivelmente maravilhosa. Então assistam, eu acho muito que vocês vão gostar, porque eu amei. O nosso desafio da semana, o nosso desafio da semana é você resgatar um sonho. Pode ser um mini sonho, comprar uma coisinha, visitar um lugar, passear com o seu cachorro num parque diferente, enfim. O sonho que vocês tiverem aí, eu quero que vocês se recordem desse sonho, podem anotar, podem fazer um desenho e, se possível, realizem ou planejem-se para realizá-lo, tá bom? E comenta aí com a gente qual é o seu sonho, que você tem muita vontade que aconteça, ou de fazer, ou de comprar. Enfim, qual é o seu sonho? O que tem aí na sua mente? Comenta aqui com a gente, que eu vou adorar ler e saber um pouquinho dos seus sonhos também. E eu espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo e até semana que vem.